Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Nesta noite, vou fazer esse vídeo para dar uma palavrinha com os irmãos, falar do Senhor, que é muito bom falar do Senhor. Nessa noite, Jesus me deu uma palavra, Jeremias 18, que fala assim: a casa do oleiro. Jeremias 18, primeiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. Glórias a Deus. Vamos descer na casa do olheiro. O 3 diz assim: e desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura, não poderia eu fazer de você como fez este olheiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Glórias a Deus, aleluia. Aqui o que o Senhor está falando, que nossos piores momentos da nossa vida, a gente devemos descer à casa do oleiro, buscar do Senhor, pedir ao Senhor, glorificar o santo nome do Senhor, porque é isso que o Senhor quer. Muitas vezes o Senhor quer mostrar, as coisas para a gente, mas a gente se incomoda. E Deus está dizendo que desce à casa do olheiro, fala comigo, põe o rosto no pó. Porque se a gente não falar com Deus, se a gente abandonar Deus, como que Deus vai falar com a gente? O que liberta, o que cura, o que salva, meus irmãos, é a palavra. Então a gente devemos a cada dia estar buscando ao Senhor, descendo na casa do oleiro, aqui como o Senhor está falando. Porque quando a gente desce, o Senhor mostra, o Senhor fala, o Senhor revela. Glórias a Deus. E ali aquele vaso desceu à casa do olheiro, e ele viu que estava fazendo a sua obra. Quando a gente está orando pelo irmão, quando a gente está evangelizando, a gente está fazendo a obra do Senhor. Muitas vezes o Senhor fala ao vaso: vai ali, prega para o meu filho, faz a minha obra, fala do amor de Jesus. E muitos temem. A palavra fala que os covardes que volte. A gente temos que ser vaso valente, valoroso, nas mãos do olheiro, nas mãos do Senhor. Porque quando o Senhor quer que a gente faça, a gente tem que fazer aquilo que o Senhor manda. Glórias a Deus. O 4 fala assim: e o vaso que ele fazia se quebrou, e se nas suas mãos então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Glórias a Deus, a fazer. Glórias a Deus. Muitas vezes o vaso se quebra, não é isso? Muitas vezes a gente vai fazer a obra do Senhor, Às vezes a gente está todo quebrado, todo destruído, todo amassado, não é isso? Outras vezes Deus manda: vai, faz a minha obra, e a gente se teme. Deus vai e quebra o vaso todinho. Você vai ter que fazer a minha obra. Se você não for de um jeito, vai de outro. Muitas vezes a gente se teme, mas a gente não deve temer para fazer a obra do Senhor.
Porque quando a gente teme, o Senhor permite que algo aconteça na nossa vida, que a gente é vasos preciosos para o Senhor. Deus quebra a gente todinho, Deus amassa. Se for possível, Deus bota até no leito. Né? Mas a gente tem que fazer a obra do Senhor, falar do amor do Senhor, né? Para poder Ele mostrar que Ele é Deus. Ele permite que o vaso se quebre todinho para fazer a vontade dEle. Então, que o Senhor aqui nesta noite está falando, igreja. Vamos fazer a obra com amor, com carinho, com respeito. Obedecer aos nossos líderes, obedecer a voz do Senhor. Porque o Senhor deixou os líderes na terra para cuidar das ovelhas. A gente somos ovelha, não somos bode. O que não obedece os vasos da igreja, os pastores, é bode. Mas a gente somos ovelha, pedras preciosas para o Senhor. E se a gente somos pedra preciosa do Senhor, a gente tem que obedecer a nossos pastores. Porque aqueles que não obedecem a nossos pastores, que são nossos líderes, que o Senhor deixou na terra, a gente não está fazendo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? A gente que é vaso sabe o que é certo, o que é errado, que a gente devemos obedecer. Glória a Jesus. Então veio a mim, assim o 5 está falando, né? O 5 está falando. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderia eu fazer de vós como este olheiro, como fez este olheiro, ó casa de Israel. Eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos. E ó casa de Israel, glórias a Deus, aleluia. Assim como o barro, né, na mão do olheiro, assim é a gente na mão do Senhor. A partir do momento que a gente arribamos nossas mãos, aceitamos Jesus e dizemos: Senhor, eu te aceito. E Jesus te chama: vem, meu filho, para os meus braços, vem, minha filha, para os meus braços. Ali Deus começa a tratar. É por isso que a palavra fala que não é por força nem violência. Jesus deu livre-arbítrio a cada um para seguir o que quer. E só tem 2 caminhos. A gente vem como estás, meu filho. Porque quem liberta é Deus. Quem cura é Deus. Quem salva é Deus. Não é os líderes, não é os obreiros, não é ninguém. É através da palavra que você se limpa e vira um vaso precioso nas mãos do Senhor. Jesus trata, assim como o olheiro, né, faz aquele vaso de barro, trata aquele vaso. Assim o Senhor vai tratando, vai fazendo. E quando você vê, você está um vaso precioso na mão do olheiro. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O 7 ainda fala assim: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino glórias a Deus, para arrancar e para derrubar e para destruir. Se a tal nação, isso é no momento que você fala uma nação, se a tal nação contra o qual falar se converter das suas maldades, glórias a Deus, e também eu me arrependerei, assim diz Jesus, né? Eu também me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Jesus está falando que aqui, né? Se no momento que o vaso for lá, falar para uma nação, né? Que às vezes a nação está ali toda acabada, toda destruída, toda derrotada. Que a palavra do Senhor fala que é reino contra reino, nação contra nação. Muitas vezes o próprio Deus permite que venha terremoto, né? Que venha dilúvio. Muitas vezes Deus permite que aquela nação tenha guerra para poder as pessoas que ficar se converter. Porque por causa de uma alma,
Jesus mata o tanto que ele quiser matar, porque quem manda é ele. Jesus dá vida e tira a vida. E as nações estão rebeldes. O pecado já está fedendo as narinas do Senhor. E o Senhor não está aguentando mais. E muitas vezes Deus permite que tudo isso aconteça para aquela nação, aquele povo rebelde vir se converter. E aquele povo não quer se converter de jeito nenhum. Jesus fala, Jesus manda os vasos dele, manda os missionários, pastores. Vemos que muitas nações aí, os vasos estão sendo mortos por causa da palavra do Senhor. Vai pregar e não volta. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E muitas vezes os pessoal não estão dando ouvido à voz do Senhor. E Jesus está mandando mesmo que aconteça essas coisas, terremoto, dilúvio, guerra. Porque no final dos tempos a gente ia ver tudo isso. Senão a palavra do Senhor não podia ser cumprida. Então, mesmo assim, as nações estão rebeldes, não querem ouvir a palavra do Senhor. Mas aqueles pouquinhos que ficar e se arrepender dos seus pecados, Jesus vai libertar, vai salvar, vai curar. Jesus é bom a todo tempo. Glória a Jesus, aleluias, meu Deus. Então se arrependa enquanto há tempo. Jesus está todo dia batendo na porta. O evangelismo está sendo pregado por todas as nações, nos rádios, nas televisão. Em cada esquina, uma casa do Senhor. Tem muitos vasos falando, meu Deus, do amor do Senhor, meu Pai. E o povo não quer dar ouvido. Glórias a Deus. Como que eu vou ser crente igual fulano, igual ciclano? Porque muitas vezes o nome do Senhor está sendo escandalizado, né? Mas Deus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. A palavra do Senhor fala que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Os escolhidos do Senhor são poucos, meus irmãos. Então, vão se arrepender enquanto há tempo. Vai correndo para os braços do Pai. Porque só Ele cura, só Ele liberta, só Ele salva. Glórias a Deus. O 9 ainda fala assim: no momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para, glórias a Deus, plantar, glórias a Deus. Se fizer o mal diante dos meus olhos, glórias a Deus, se fizer o mal diante dos meus olhos, aqui é o número 10, olhar e não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que iria fazer. Glórias a Deus. Muitas vezes Jesus usa os vasos para falar, né? A vitória vai ser sua. Jesus é contigo. Vem para os pés do Senhor. Jesus está batendo na porta, está te chamando e a pessoa não dá ouvido. E ali as promessas que Jesus fez, Jesus também se arrepende. Porque se a pessoa não quer Jesus, não é por força nem por violência, como que Jesus, né, vai fazer o bem para a pessoa? Então Jesus permite que o mal venha àquela pessoa para que ele venha se arrepender e correr para os pés do Senhor. O 9 ainda fala assim: ora, pois, glórias a Deus, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei vós, é o que o Senhor está falando, pois agora cada um de seus maus caminhos. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. É o que Jesus está pedindo, para a gente melhorar os maus, né? Para a gente melhorar os maus costumes, os maus caminhos. Cada dia pedindo: Jesus, me converta, Deus, me limpa, me purifica, meu Pai. Eu não quero ser desse jeito. Eu quero me libertar dos vícios, eu quero me libertar do alcoolismo, eu quero me libertar, meu Senhor, da prostituição, quero me libertar da mal conversação. Deus, tira essas pessoas que só vêm até a mim para causar o mal, Senhor.
porque Jesus vai, né, te livrar de todo o mal. Se a partir do momento que você quiser mesmo viver ao lado do Senhor, aos caminhos do Senhor, fazer as coisas boas, como Ele está falando aqui, né? Se as pessoas se converter, o mal que Jesus vai tirar da pessoa. Por isso que o Senhor aqui está falando, né? Se converter vós, pois agora cada um dos seus maus caminhos, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Fala para Deus. Me perdoa, Jesus, de todo o mal que eu já fiz. Eu quero ser teu, Pai. Eu quero ser teu porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Tudo que no livro de Apocalipse fala que ia acontecer, já está acontecendo. E muitos sabem, mas não se converte de jeito nenhum. E Deus mandou Jesus, né, para que vim. Jesus veio para salvar a humanidade, morreu naquela cruz, pregado, cuspido. Jesus sofreu por nós, deu a vida por nós. Foi pregada naquela cruz, né? E então, muito está ouvindo e não quer Jesus. Vamos a cada dia pedir a Deus, porque aos pouquinhos Deus vai nos limpando. Todos nós precisamos de uma libertação, mesmo a gente cristã. Mas a gente sabe, quando a gente aceita Jesus, a gente está cada dia nos pés do Senhor, ouvindo a palavra, para ser limpo, puro e purificado pelo sangue do Senhor, pelo sangue carmesim, porque só o sangue do Senhor cura, limpa e liberta de todo pecado. Glórias a Deus. O 12 fala assim, meus irmãos, porém, ele diz não não há esperança. Glórias a Deus, o 12. Porém, eis dizei, não há esperança, porque andamos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Glórias a Deus, é o que eu acabei de falar, né? O povo hoje, cada um, né, quer fazer o próprio desejo do seu coração, o desejo da carne. Eles acham que viver uma vida mundana, que é o melhor para eles é esse. Vamos curtir enquanto há tempo. Vamos fazer as coisas do mundo enquanto há tempo. Daqui para lá vai dar tempo, né? Os cristãos falam que Jesus está voltando, mas ainda dá tempo. Mas quando o Senhor volta, ninguém sabe. A gente agora está aqui, daqui a pouco, só Jesus sabe. Muitas vezes a pessoa deita e não tem o privilégio de acordar. Como que ainda há tempo? Não há mais tempo. A vinda do Senhor está próxima, minha gente. Vamos fazer a vontade do Senhor e não a vontade do nosso coração, mas a vontade do Senhor. Senhor, faça o teu querer e a tua vontade na minha vida, na vida da minha família, na vida do teu povo. Vamos, gente, a cada dia, igreja, se apegar ao Senhor, orar pelos vizinhos, do lado, da esquerda, da direita, para que o Senhor venha converter e eles se arrependam enquanto há tempo. Por nossos familiares, que eles venham se arrepender e dê um passo para Jesus enquanto há tempo. Porque a vinda do Senhor está próxima. Nessa noite, a palavra que o Senhor me deu para falar, né, para as nações, para a igreja. Então, que cada um se arrependa dos seus maus caminhos, né? Enquanto há tempo, que o Senhor já está às portas. Amém? Boa noite e fica com Deus.